Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos, todas, todes, à segunda e última já aula da oficina prática da crítica, a crítica teatral como diálogo e memória. Eu sou Diogo Spinelli, sou integrante do grupo de teatro Clowns de Shakespeare e também sou cofundador e crítico do site Farofa Crítica, e ambos aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. E pelos próximos 15 minutinhos eu vou acompanhar vocês para a gente falar um pouco mais sobre crítica teatral. Vamos lá? Espero que você tenha assistido o primeiro vídeo, a primeira aula que a gente já postou aqui no canal. Se você não assistiu ainda, aconselho que você pause o vídeo e vá assistir antes de continuar. Mas se quiser, pode continuar de qualquer maneira, não tem nada que eu possa fazer para te impedir nesse sentido. Aviso, como já avisei na semana passada, que como a gente tem pouco tempo aqui, a descrição do vídeo contém bastante material, muitos links que eu coloquei lá para a gente poder expandir um pouco mais esse diálogo, e deixo desde já também os comentários e o meu e-mail, caso você queira compartilhar alguma coisa para a gente poder dialogar, já que a gente não consegue ter esse diálogo ao vivo através da videoaula. Meu e-mail é diogo@clowns.com.br. Hoje, o tema da aula é escrevendo uma crítica, por onde começar. Bom, é claro que assim, não tem uma receita, né? A gente não tem uma receita de como a gente deve começar a escrever uma crítica, mas de qualquer maneira, vou te dar aqui alguns conselhos que talvez possam auxiliar nesse processo. Para a gente começar, e é importante dizer também que a gente vai aprender fazendo, como a maior parte das coisas que a gente aprende na vida, é só ali na lida mesmo que a gente vai começar a entender as facilidades e as dificuldades que essa atividade tem, né? Para começar, antes de tudo, a primeira coisa que eu te aconselho é começar a ler críticas. Não sei se você já tem esse hábito, mas se não tem ainda, uma coisa interessante de você fazer antes de começar a se aventurar a escrever é realmente entrar em contato com outras críticas. E para isso, um exercício que eu acho muito interessante é ler várias críticas sobre uma mesma obra. Porque daí a gente consegue ter uma noção de como cada crítico vai abordar aquele mesmo objeto, né? Então a gente vai também tendo um pouco mais de noção de diferentes tipos de estilo, de como algum crítico pode ser um pouco mais jornalístico, então ele vai talvez escrever ali onde aconteceu determinada obra, qual que era o contexto, qual que era o dia, assim por diante. Outros não vão optar por não fazer essa parte, outros vão contextualizar a obra com outras obras do próprio grupo ou do próprio artista, outros vão contextualizar a obra com outras obras, outros vão tratar somente daquela obra em si. Então isso é muito bacana, a gente vai descobrindo que há outras maneiras, várias maneiras de se escrever sobre uma mesma obra. Eu já te deixo aqui na descrição, de mão beijada, vários links para duas obras, caso você queira já partir para isso. Caso não, caso você queira pensar em alguma outra obra, também deixo os sites que a gente falou sobre a semana passada, que ali você pode de repente ir vendo se existe ou não uma crítica daquele site para uma determinada obra que te interessar. As duas obras que eu separei aqui, uma delas é A Invenção do Nordeste, do grupo Carminha, aqui de Natal. Caso você seja de Natal, provavelmente, e interessado em teatro, provavelmente você já deve ter assistido essa obra, então é legal que você veja vários pontos de vista sobre uma obra que você assistiu e veja o que cada um desses críticos pensou daquela obra, né, e argumentou sobre aquela obra. E eu também deixo aqui na descrição links para várias críticas do espetáculo Preto, da Companhia Brasileira, que também tem várias críticas muito interessantes, com pontos de vista muito diversos sobre essa mesma obra. Mas é isso, como eu te disse, também você fica à vontade para pensar em uma obra que te interessa e procurar crítica tal obra e ver o que vem no Google, né? E daí a gente pode começar a mapear isso, quais são os estilos adotados e qual é aquele que mais te interessa. Não necessariamente você vai conseguir ter clareza sobre o seu estilo logo do começo, e claro que isso também vai se modificando de acordo com cada obra que você vai assistindo.
Partindo disso, já leu a sua obra, já leu as críticas, já fez essa primeira parte, aí você vai, claro, assistir uma obra para poder escrever. Antes disso, é interessante pensar naquela motivação que a gente tratou um pouco na aula passada. Por que que eu quero escrever críticas? Por que que eu quero falar sobre essa obra? Por que eu acho que é interessante tratar sobre essa obra, né? Antes mesmo de ir para o teatro, assim. Então, mesmo porque a gente vai chegar no outro ponto que é o seguinte: quando eu sei que eu vou assistir uma obra, o crítico, antes de tudo, é um espectador, né? Mas você vai sentir que a sua atenção para com a obra vai ser diferente. Então, quando eu sei que eu vou assistir um espetáculo sobre o qual provavelmente eu irei escrever, seja porque eu sei que eu vou escrever porque eu estou participando de algum festival e então eu já tenho um acordo de que eu vou ter que escrever sobre aquela obra, ou é um grupo que eu tenho desejo de talvez escrever sobre o trabalho deles, quando eu for assistir, eu já não vou como um espectador tão relaxado, digamos assim. Existe uma outra atenção sua para com a obra, se você já sabe que tem a responsabilidade de escrever sobre ela. E isso é muito fácil de perceber quando você de fato estiver fazendo isso. É claro que agora a gente está num momento muito específico, né, do teatro, por causa da pandemia do Covid-19. Então as experiências teatrais que a gente está tendo agora acesso são ou aos arquivos de espetáculos ou espetáculos que são desenvolvidos para as plataformas digitais. É claro que isso muda a nossa recepção também, inclusive a crítica teatral contemporaníssima, né, que a gente está fazendo agora, está tratando e está tentando entender como que se lida com essa nova linguagem que está surgindo, mas ainda assim é interessante. Se você tiver o exercício quiser fazer o exercício de começar a escrever antes da retomada presencial dos teatros, também pense nisso. Como que eu me preparo para entrar em contato com a obra para que esteja de fato ali com atenção totalmente voltada para ela. Tem críticos que, por exemplo, gostam de escrever, levar um bloquinho de notas e escrever durante o espetáculo para anotar algum detalhe ou alguma ideia que surgiu ali no momento. Eu particularmente não gosto muito de escrever durante, porque eu sempre acho que eu vou perder alguma coisa enquanto eu estiver escrevendo, eu vou perder um pouco de visualidade ali ou mesmo sonoro do que está se passando. Mas tem pessoas que gostam, tem pessoas que esse método funciona. Também é outra coisa que você vai descobrindo aí ao longo do tempo. Tem pessoas, por exemplo, que gostam também de escrever depois de passado bastante tempo que assistiram um espetáculo, porque acham que ali as ideias vão se maturar e tudo mais. Tem outras pessoas, como eu, que gostam de chegar em casa e já fazer um primeiro resumo, uma síntese um pouco do que eu quero tratar na crítica. Nem que eu vá desenvolver depois, mas já chegar e colocar um pouco no papel ali o que me chama atenção, sobre o que eu quero abordar, como que eu quero abordar e assim por diante. Isso vai ser muito pessoal, né? A não ser que você esteja em uma situação em que você tenha um prazo para entregar uma crítica, ali, senão você pode ter uma abordagem um pouco mais pessoal disso. E eu particularmente também não gosto de deixar muito tempo depois para escrever, porque eu sinto que a minha memória começa a me trair também. Eu sinto que eu não tenho a obra tão fresca na minha cabeça para lembrar dos detalhes e tudo mais. Mas como eu te disse, isso vai muito de pessoa para pessoa. Bom, seguindo aqui para eu não me perder no meu roteiro. Depois disso, né, então fui assistir, já li as críticas, já assisti ali pensando que eu ia escrever, então já fui com uma outra tensão. Cheguei em casa, o que eu vou fazer, por onde começar de fato daí, né? Eu acho que o importante é pensar quais foram os aspectos da obra que te chamaram mais atenção. Então, e esses aspectos podem ter sido os mais diversos possíveis. Pode ter sido algo que é do conteúdo do discurso da obra, então alguma coisa ligada à dramaturgia textual da obra, algo que é ligado ao espaço, de repente, onde a obra foi apresentada, ao elenco, né? Pode ter sido, por exemplo, o Teatro das Cabras, por exemplo, aqui de Natal, né? A equipe é formada só por mulheres. Então, de repente, para além da obra, o que eu quero desenvolver na crítica é justamente isso, de como um olhar feminino para a cena resulta na cena que eu assisti, por exemplo, né? Essas questões, então, elas podem estar, às vezes, até para além da obra.
é interessante que a obra seja o ponto de partida e seja o ponto focal do que a gente está desenvolvendo na crítica, mas quais são os aspectos que a gente vai abordar vão variar muito. Isso, o que eu acho interessante sempre é a gente tentar não setorizar, assim, não tentar trabalhar com uma crítica que ela vai falar a iluminação era tal, o elenco era assim. Você pode escrever, você é livre para escrever do jeito que você quiser, claro, mas é interessante que a gente pense nos aspectos globais do espetáculo, né? O que te chama atenção e por que te chama atenção. E a partir daí, determinei que tal aspecto é o aspecto ou os aspectos que eu quero tratar na minha crítica. Como que eu vou falar sobre eles? Eu vou falar contextualizando um pouco a experiência geral que eu tive, então, porque eu acho que é importante para aquele aspecto, então eu vou falar que eu fui pro bairro da Ribeira, encontrei meus amigos lá e isso já me trazia um aspecto de reencontro, de festa, e isso desagou na minha experiência da obra, de repente, pode ter sido. Ou posso relacionar isso com o contexto político-social que a gente está vivendo, se a obra te levar para esse caminho também. Posso contextualizar com outras obras, posso ficar somente na obra, posso tentar traçar um paralelo com obras anteriores do grupo e ver aquela obra como um desenvolvimento ou uma ruptura com essa obra anterior. Posso tentar puxar referências da filosofia, de outros campos da arte, de outros movimentos da arte vanguardista, sei lá. É muito amplo o aspecto, né? Do que eu posso, por onde eu posso abarcar essa obra. Mas é interessante pensar justamente nisso. Qual que é o discurso que eu quero construir sobre aquela obra? E uma outra coisa que é interessante a gente pensar também é em qual ética crítica que a gente quer ter, né? Assim, então eu quero falar sobre aspectos que foram positivos da obra, que não foram tão positivos assim, ótimo, mas como eu escrevo essa crítica que seja uma crítica negativa, né? E sempre pensando não necessariamente no que eu faria. Isso, se forem críticas de artista, é muito interessante a gente pensar também que não é interessante a gente pensar em tratar o espetáculo como se fosse o espetáculo que eu faria, né? É interessante pensar no espetáculo como ele é. E não assim, eu faria tal coisa se eu fosse, porque daí seria outro espetáculo, não é? E além disso tudo, tem um outro aspecto que é o seguinte: a própria obra, às vezes, ela te dá pistas, se sugere caminhos para você escrever a sua própria crítica. Eu tenho 2 exemplos assim que para mim foram muito claros na minha escrita crítica, que um deles é de uma obra que se chama Utopias to Everyday Life, que eu assisti no Trema Festival lá do Pernambuco, que é uma performance de longa duração. Então, eu não me lembro exatamente de quanto tempo era, mas aquilo afetou a minha forma de escrever sobre aquele trabalho, né, diretamente. Eu deixo aqui também o link na descrição para que você possa ver como um trabalho pode modificar o jeito de você escrever, te sugerir outras coisas. E outro trabalho também que eu me lembro que isso aconteceu foi o Orgia, do Teatro Kunin, que a obra ela tem muito a ver sobre você descobrir o caminho, tem a ver com descobertas, digamos assim. Então, como escrever uma crítica onde eu não podia revelar muito sobre a obra para não interromper justamente, eu não interferir demais na experiência das pessoas que iriam ainda entrar em contato com a obra. Como eu poderia falar sobre a obra sem revelá-la demasiadamente. Então, cada obra também vai sugerir alguns aspectos diferentes de como você abordá-la também, né? Isso é muito interessante se a gente pensar que a gente tem que estar permeável a isso também. Que não é que eu vou encontrar o meu estilo e daí a minha crítica ela vai necessariamente encontrar uma forma onde ela vai sempre estar enquadrada, né? Cada obra também tem que ser um diálogo de fato, senão não é um diálogo. E a gente está propondo a crítica justamente nesse espaço dialogal com os artistas e com o espectador, né? A gente já está chegando aqui no ponto final da nossa segunda aula e da oficina, por consequência, mas antes da gente terminar, eu queria te propor um exercício que é justamente, seja agora no período ainda da pandemia, ou seja posterior a ela, se você quiser escrever uma crítica e enviar para esse e-mail que eu já falei, que é o diogo@clauso.com.br,
eu vou ficar muito satisfeito em poder dialogar contigo também sobre essa sua experiência, né? De talvez e ali a gente travando esse diálogo para ver como foi para você e como que foi essa experiência também, tá bom? E também, antes da gente terminar, eu tenho que lembrar que essa oficina ela foi realizada graças à chamada Pública de Emergência Cultural número 3 de 2020, que foi lançada pela Funcart da Secult, da Prefeitura do Natal. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre crítica, espero que você tenha ficado estimulado a escrever ou a ler outras críticas, e eu espero esse contato contigo pelo e-mail ou aqui pelos comentários. Até mais!